Olá, eu sou Ana Cláudia Chandra, estou aqui fazendo esse estudo, essa leitura do Sri Upanishad, que é o conhecimento que nos aproxima de Deus, que nos aproxima do Absoluto. É um livro de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Acharya, fundador da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. E no compartilhamento passado, da última terça-feira, foi feita a invocação. E hoje nós vamos para o mantra 1, para que possamos levar esse conhecimento a todas aquelas almas que querem conhecer Deus, que querem se aproximar de Deus, que querem saber quem é Deus. E através das escrituras, que são as nossas mães, como diz Srila Prabhupada nos diz: se você for perguntar à sua mãe quem é seu pai, ela vai lhe falar. E ela fala através das escrituras, porque as escrituras são nossas mães que nos levam ao conhecimento do nosso pai. Nós temos um pai. Esse pai, ele é aquele pai misericordioso, aquele pai criador, a pessoa suprema. Ele tem seu lado impessoal e tem o seu lado pessoal. E ele, o supremo, aqui na filosofia Bhaktivedanta, chamado de Krishna, o todo atrativo, o todo atraente. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mantra 1. Ishavashyam Idam Sarvam Yatincha Jagati Yam Jagat Tenati Yaktena Ihunditiha Magirdiha Kashyav Ishvidhanam Perdão pelo meu sânscrito, eu não sou uma perita em sânscrito. Vou começar ainda meu curso de sânscrito para que eu possa me aperfeiçoar melhor ao cantar esses mantras, porque o mantra, ele, quando nós falamos a palavra correta, pronunciamos a pronúncia correta, não palavra, a pronúncia correta, o mantra, ele vem imbuído de força. E é muito importante que nós possamos, aqui no Sri Upanishad, estar falando corretamente o sânscrito. Então, na tradução deste mantra, Ishasvayam Idam Sarvam Yatincha Jagatyam Jagat Tena Tyaktena Pundinta Magirdiha Kasyashvidana. Tradução. O Senhor controla e possui todas as coisas animadas e inanimadas que estão dentro do universo. Portanto, todos devem aceitar apenas as coisas que lhes são necessárias, que foram reservadas como sua cota. E ninguém deve aceitar outras coisas, sabendo bem a quem pertence. Então, aqui na introdução desse mantra 1, fala que nós devemos ficar satisfeitos, ou ficarmos satisfeitos com a nossa cota diária, a nossa cota que o Senhor nos dá, que nós devemos agradecer e aceitar apenas as coisas que são necessárias e que foram reservadas através da cota diária. E ninguém deve aceitar outras coisas, sabendo bem a quem pertence. Aceitar o quê? E sabendo bem a quem pertence, aceitar coisas que são além da cota da gente. E saber que tudo pertence ao Senhor Supremo. Significado. X, Upanishad, mantra 1. O conhecimento védico é infalível porque é transmitido através da perfeita sucessão discipular de mestres espirituais que começa com o próprio Senhor. Então, só aqui nessa introdução, nós vemos, e eu faço questão de exemplificar, que tudo que é lido aqui pela minha pessoa, pela minha alma neste corpo, usando os meus sentidos para o Senhor dos sentidos, que é o próprio Senhor Krishna,
Eu só utilizo e leio conhecimento que vem através da sucessão discipular de mestres espirituais que começa com o próprio Senhor. Como foi ele que falou a primeira palavra do conhecimento védico, o Senhor Krishna, a fonte desse conhecimento é transcendental. Então, não é um conhecimento material. Você não está ouvindo aqui algo material, você está ouvindo o conhecimento transcendental. As palavras faladas pelo Senhor chamam-se apauruceia, o que indica que não partiram de uma pessoa mundana, que partiram do próprio Senhor, que é transcendental às coisas mundanas. Então, tudo que o Senhor Krishna fala chama-se apauruceia, pois não partiu de uma pessoa do mundo material, mundana. No mundo material, o ser vivo tem 4 defeitos. Vamos ver os defeitos nossos, que já nascemos com eles. Primeiro defeito, na certa comete erros. Segundo defeito, sujeita-se à ilusão. Terceiro, tem a propensão a enganar os outros. Quarto, seus sentidos são imperfeitos. Então, já nascemos com esses 4 defeitos de fabricação. Na certa, vamos cometer erros, por isso que nós dizemos, errar é humano. Sujeitar-se à ilusão, a viver nessa ilusão maia, material. Ter a propensão a enganar a si próprio e também enganar os outros. E ter os sentidos imperfeitos, porque nossos sentidos não são perfeitos. E para que nossos sentidos sejam perfeitos, nós temos que empregar nossos sentidos ao Senhor dos sentidos, Senhor Krishna Hrishikesha, Senhor dos sentidos. Os Vedas não são produzidos por semelhante criatura imperfeita. O Senhor transmitiu o conhecimento védico ao coração de Brahma, que foi a primeira criatura criada, o primeiro ser vivo criado. E, por sua vez, Brahma disseminou esse conhecimento a seus discípulos, que o transmitiram através da história. Então, aqui está a sucessão discipular do Senhor Supremo, que passa para alguns semideuses ou almas autorrealizadas, e passa também para o Senhor Brahma, que foi a primeira criatura criada na filosofia védica, e não Adão e Eva, como se fala na tradição católica. Uma vez que o Senhor é Purnan, perfeitíssimo, não há nenhuma necessidade de que o Senhor se sujeite às leis da natureza material, que são controladas pelo próprio Senhor Supremo. Entretanto, as entidades vivas e objetos inanimados são controlados pela lei da natureza e, em última análise, pela potência do Senhor. Então, nós somos entidades vivas controlados pelas leis da natureza e pelo próprio Senhor Supremo. Este Isa-Upanishad faz parte do Yajurveda e, através de suas informações, tomamos conhecimento de quem é o proprietário de todas as coisas que existem dentro do universo. Então, não sou eu nem você, nem ninguém, nem esses presidentes que querem tomar os países uns dos outros e querem se assenhorar dos minerais, das riquezas que estão lá na Terra, que quem produziu essa Terra foi o Senhor Supremo, o Senhor Krishna. Então, tudo isso é uma ilusão aqui na Terra. No 7º capítulo da Bhagavad Gita, onde se discute Pará e Apará Prakriti, confirma-se que o Senhor é proprietário de tudo dentro do universo. Repita, o Senhor Deus é proprietário de tudo que existe dentro do universo. E não eu, uma alma pequena condicionada vivendo na ilusão. Os elementos da natureza, vamos lá, terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e ego. Repetindo, os elementos da natureza, terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e falso ego. Aparaprakriti. Enquanto o ser vivo é a energia orgânica, é sua energia superior para a Prakriti. Então, Deus, Krishna, criou esses elementos, terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência, que fazem parte do nosso corpo. Todos esses elementos são elementos da energia grosseira, que pertence ao nosso corpo. E nós somos essa energia e nós estamos subordinados à energia superior, que é para a Prakriti. Essas duas energias Prakritis emanam do Senhor e, em última análise,
O Senhor é controlador de tudo que existe no universo. Não existe ninguém que controle. Quem controla é o Senhor do universo. No universo não há nada que não pertença a Pará ou a Pará Prakriti. Portanto, tudo é propriedade do Senhor Supremo. Repitam, tudo é propriedade do Senhor Supremo. Porque é a pessoa completa, vamos lá, o completo, que é o todo completo, a absoluta personalidade de Deus, tem inteligência completa e perfeita para controlar tudo por meio de suas diferentes potências. Já nós não temos essa inteligência completa, nem temos inteligência completa, nem temos potências completas para controlar absolutamente nada. O Senhor Supremo é frequentemente comparado ao fogo, e toda coisa orgânica ou inorgânica é comparada ao calor e à luz desse fogo. Aqui é uma analogia. Assim como o fogo distribui energia sob a forma de calor e luz, o Senhor apresenta diferentes manifestações de suas energias. O Senhor permanece o controlador, o sustentador e o coordenador último de todas as coisas. Ele é o conhecedor de tudo e o benfeitor de todos, pleno de todas as potências concebíveis. Vamos aqui às potências do Senhor: poder, riqueza, fama, beleza, conhecimento e renúncia. E a gente quer ter essas qualidades ilimitadas dentro de nós, e é impossível, porque só a Deus pertence essas qualidades de poder, riqueza, fama, beleza, conhecimento e renúncia ilimitados. Então, aqui é uma maravilhosa explicação sobre a pessoa completa, absoluta personalidade completa, que tem inteligência completa e é perfeito para controlar tudo por meio de suas diferentes potências. Então, Deus controla tudo, controla todos. E nós não controlamos absolutamente nada. Então, quando a gente escuta esse Sri Upanishad, que é o conhecimento que nos leva ao conhecimento do absoluto, nós devemos entender de uma vez por todas que Deus é o coordenador último de todas as coisas e que Ele coordena a sua vida, Ele é o diretor da sua vida. Você não dirige a sua vida, você pensa que dirige, aí, aqui na ilusão de Maia, mas quem dirige é Isvara, o Senhor Supremo. Ele é o conhecedor de tudo e é o benfeitor de todos, pleno de todas as potências, poder, riqueza, fama, beleza, conhecimento e renúncia. E a gente tem pequenino poder, pequenina riqueza, pequenina fama, pequenina beleza, pequenino conhecimento e renúncia. Eu rio, eu leio e sorrio, às vezes, porque eu acho tão engraçado que quando eu leio X Upanishad, eu já li, né, o livro está todo sublinhado, todo estudado, do começo até o fim, e eu recebi esse chamado de postar os X Upanishad, de ler esses X Upanishad, num dia especial, na terça-feira, toda terça-feira, e ofertar esse serviço ao Senhor Krishna, ao todo completo. E eu fico rindo porque a gente não percebe essa ilusão que a gente vive de querer controlar. Eu era uma pessoa controladora. Não que eu não seja ainda. Eu, às vezes, quero controlar, eu digo, epa, tu não és controladora de absolutamente nada. Quem controla a tua vida é Deus, é Krishna, a suprema personalidade de Deus. Então, eu devo entender que para que eu possa chegar a um conhecimento maior, uma inteligência mais sofisticada acerca de Deus, acerca do absoluto, nós devemos entender que eu não sou controlador de nada. Isso repita todos os dias, eu não controlo nada na minha vida. Minha vida é controlada pelo Senhor Supremo. E quando a gente tem essa inteligência, quando a gente percebe que Deus controla tudo e que nós não controlamos nada, nós devemos aceitar as coisas do jeito que elas são e do jeito que elas vêm na nossa direção. Cada qual deve aceitar apenas as coisas que o Senhor lhe reserva com sua cota diária. Aí ele cita aqui, a vaca, por exemplo, fornece leite, mas não bebe esse leite. A vaca come grama e palha, e o seu leite é designado como alimento para os seres humanos. Então veja só como funcionam os setores da criação. Mas a gente quer saber disso? Claro que não, a gente quer saber de usufruir e de se achar usufruto, aquele que usufrui de tudo, quando na realidade a gente só usufrui temporariamente dentro dessa ilusão, dentro desse tempo, esse tempo limitado, que é o próprio Deus. Deus é tempo, é Mahakala. Mahakala significa tempo. Deus criou o tempo.
E a gente olha para o relógio e diz, eita, já são tantas horas, daqui a pouco já acabou o dia, daqui a pouco começou outro ano, daqui a pouco vai, daqui a pouco eu vou embora desse planeta Terra. E vejo meu corpo envelhecendo, vejo tudo se esvaindo pouco a pouco, porque Deus é o tempo, e o tempo a tudo devora. Esse é o arranjo do Senhor e devemos nos satisfazer com o que Ele bondosamente reserva para nós, e levando sempre em consideração que tudo o que possuímos pertence de fato a Deus, porque foi dado por Deus. Se eu tenho algo, eu tenho esse livro, que é o Upanishad, e esse livro eu não comprei, foi dado por uma amiga, uma pequena mestra da minha vida, né? Que o próprio Supremo colocou na minha vida para me trazer de volta a consciência de Krishna. E ela me deu esse livro, uma das oportunidades que eu estive com ela. E eu, por um tempo, eu deixei ele parado e depois eu comecei a ler. Tudo tem um tempo, porque o tempo é Deus. Deus opera no tempo. Ele diz, está na hora de você ler isso, está na hora de você ler aquilo, está na hora de você compartilhar isso. Aí você não quer compartilhar, você não quer ler, você não quer estudar, você quer ficar com a mente impregnada de coisas materiais. Qual vai ser o resultado da sua vida? Falta de inteligência, ignorância, falta de foco, ansiedade, doença, problemas, conflitos. O que é que eu sinto mais? Acho que tá bom. Nesse processo, eu não estou aqui criticando, eu estou dizendo que eu fico sorrindo porque é engraçado como a gente vive na ilusão. Dando continuidade. Uma casa, por exemplo, é feita de terra, madeira, pedra e ferro, cimento e muitos outros materiais. Se pensarmos de acordo com X Upanishad, o conhecimento que nos aproxima do absoluto, deveremos saber que nós mesmos não podemos produzir nenhum desses materiais de construção. Você consegue produzir terra, madeira, pedra, ferro, cimento? Não, porque foi Deus que produziu dentro da sua criação. Tudo que podemos fazer é juntá-los e dar-lhe diferente formato através do nosso trabalho. Um trabalhador não pode afirmar que é proprietário de uma coisa só porque trabalhou arduamente para manufaturá-la. Na sociedade moderna, há sempre uma grande desavença entre proletários e capitalistas. Essa desavença assume proporções internacionais e o mundo está em perigo. Os homens confrontam-se uns com os outros como inimigos e rosnam como cães e gatos. O X Upanishad não pode aconselhar cães e gatos, mas pode transmitir ao homem a mensagem de Deus, que é justamente o que eu estou fazendo aqui agora, lendo a mensagem de Deus, através dos acharyas, dos mestres espirituais genuínos e do processo autorizado da sucessão discipular autorizada que começou com o próprio Supremo. A raça humana deve aceitar a sabedoria védica contida nos X Upanishad, evitando assim guerrilhar propósitos materiais. Todos devem se satisfazer com os privilégios que lhes são concedidos pela misericórdia do Senhor. Não pode haver paz se os comunistas ou capitalistas ou qualquer outro grupo alegar propriedade sobre os recursos da natureza, os quais pertencem unicamente ao Senhor Supremo. Lerei novamente. Não pode haver paz. Veja que esse livro foi escrito há muito tempo atrás, aliás, traduzido, os versos do X Upanishad, comentados por Srila Prabhupada, e nós estamos vivendo exatamente o que ele diz aqui. Vou repetir. Não pode haver paz se os comunistas, ou capitalistas, ou qualquer outro grupo alegar propriedade sobre os recursos da natureza, os quais pertencem unicamente ao Senhor. Se eles não reconhecem a suprema personalidade de Deus como proprietário, todas as posses que alegam possuir são, na verdade, objetos roubados. Consequentemente, são passíveis de punição pelas leis da natureza. Por quê? Porque você, se a senhora quer agarrar e quer pegar aquilo que não lhe pertence, por isso que vem o sofrimento, minha gente. Aceitem isso, abram seus ouvidos, abram seu coração para o X Upanishad, que é uma joia do conhecimento védico. E é um conhecimento que faz com que a gente reconheça a suprema personalidade de Deus como todo completo, como aquele que é o proprietário de todas as posses. Aí ele cita aqui, as bombas nucleares estão nas mãos tanto dos comunistas quanto dos capitalistas. Caso não reconheçam quem é o proprietário, é certo que essas bombas acabarão arruinando ambos os grupos. Portanto, para se salvar e trazer paz ao mundo, ambos os grupos devem seguir as instruções do X Upanishad. Quem fala isso é Srila Prabhupada. Já é Srila Prabhupada. Então, eu não terminei esse mantra ainda.
né? Porque ele faz uns comentários bem largos às vezes, e é importante que eu leia para que eu possa compreender e também transmitir essa mensagem para quem está por um acaso me assistindo. Mas ele diz: devemos seguir as instruções do conhecimento que nos leva ao conhecimento de Deus. E a gente faz isso. Esses presidentes, esses políticos, essas personalidades que saem todos os dias nos jornais, eles fazem isso, eles leem as escrituras sagradas, eles querem falar de Deus, eles querem trazer Deus? Não, absolutamente não. Então, o que é que acontece? Eles vão continuar brigando, continuar rosnando como cães e gatos, como Srila Prabhupada nos fala aqui. Então, minha gente, o Srila Upanishad está aqui para abrir mais uma porta para o nosso conhecimento e que esse conhecimento toque o seu coração para que você possa, dentro desse processo de buscar o conhecimento acerca de Deus, buscar o conhecimento acerca do absoluto. E dentro desse processo, a gente busca entender a importância e o objetivo dessa nossa vida aqui nesse mundo material. E nesse ínterim, nós temos que entender que Deus, ele é imparcial. A Bhagavad Gita já diz isso. Ele fala isso na Bhagavad Gita, num dos versos, de um dos capítulos da Bhagavad Gita, são 18, eu não sei todos decorados, peço perdão, mas Krishna diz: eu sou imparcial. Então, quando a gente sofre, e a gente passa por misérias, problemas, conflitos, a gente é responsável por tudo isso, porque Deus dá livre-arbítrio. Então, nós somos livres para escolher, mas somos responsáveis pelos resultados das nossas escolhas. Então, que o Srila Upanishad traga para vocês essa compreensão acerca de Deus. Srila Upanishad, o conhecimento que nos aproxima do absoluto. Eu sou Ana Cláudia Chandra, Luiz Espiritualidade no YouTube, das redes sociais, Ana Cláudia Chandra, agradecendo por mais uma terça-feira de leitura do Srila Upanishad. Gratidão.